É tudo com eles, é boleto, é cartão, tudo com eles. Pessoal, hoje nós iremos caminhar, ainda na nossa cronologia dos evangelhos, vamos adentrar ao capítulo 17 de Mateus. Estamos mais uma vez subtraindo 3 mensagens de um só capítulo. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Como é bom andar sem pressa na Bíblia, né? Quem anda sem pressa apenas não lê. A minha voz está boa ou não? Tô fanho pra caramba, né? Nariz congestionado, tá? Tá legal? Quem anda sem pressa na Bíblia não apenas lê, medita nela. E nós iremos meditar mais uma vez hoje. Oremos. Pai, entregamos tuas mãos a condução do manuseio, do entendimento, da aplicação, da leitura da tua palavra. Diz a tua escritura que toda palavra que sai da sua boca, que assim que seja nessa noite hoje, não volta para ti vazia. Essa é a nossa esperança. Não queremos que ela volte da mesma forma que ela veio. Afinal de contas, ela vem como semente, e nós apresentaremos ela a ti como fruto. Que o Senhor manifeste os teus frutos em nós, Senhor. Que a tua semente seja distribuída hoje. Espírito Santo de Deus, faça parte desse culto. E agora de uma coisa mais especial para nós, que é falarmos da palavra do nosso Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, levar nossas súplicas e oração aos céus. Entregamos a condução desse culto em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bom, hoje o nosso tema é um tema bem divertido. Eu procurei colocar um título mais fácil, com uma palavra só, para você nunca mais esquecer. Por favor, jovem, solta o título dessa noite, por gentileza. Quem tem, levanta a mão. Bom, quem não tem vai começar a dividir agora com quem tem, beleza? Vamos lá. Quem tem, levanta a mão, por favor. Beleza? O que é uma dívida, irmão? O que é uma dívida, pessoal? Tem muita gente que levantou a dívida que está em dia. Só tem um carnê a pagar. Tem gente que fez uma prestação de carro, de casa, mas está em dia. Está chamando isso de dívida. Isso não é dívida, isso é compromisso. Dívida é quando você não paga, você finge, ignora, você não liga, você não negocia. Isso é dívida, quando você atrasa. Dívida é quando você atrasa. Quando você não tem compromisso com o dia do vencimento dela. Fora isso, é compromisso, irmãos. E hoje nós iremos falar de dívida. Por quê? Porque o texto nos dá a base para isso. Não é algo provocado, não é algo que eu preparei para estar aqui nessa noite. É apenas algo cujo qual está na nossa série de mensagens. Eu fiz questão de não ficar apenas refém do texto, uma vez que ele também tem poucos versículos. E se Deus der graça para nós nessa noite hoje, que eu estou contando com ela, quem é o próximo aqui? Talvez a gente possa fazer mais uma série de mensagens sobre dívidas, pagamentos financeiros, mais 2 ou 3 cultos. Quem quer? Está precisando, irmão? E hoje eu coloquei essa palavra dívida porque é algo que foi cobrado, talvez algo que tivesse vencido. O texto não me dá base se foi vencido ou não, se estava para vencer ou não, mas houve uma cobrança. E eu quero tratar esse assunto não somente pelas minhas colocações, mas pela leitura da palavra de Deus. Vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versos de número 24. Quem achou, diga amém. Tudo bem, companheira? Você quer chegar mais perto? Não? Está vendo ela também na câmera? Tá? Não? Eles não te veem na câmera. Divida aqui. Aqui, já que você é pequena, nossas 2 águas aqui, o problema é a gente trocar, né? Olha aí, essa aqui está bem contaminada, está amarela essa água está babada, varoa que baba, varoa que bebe e depois põe para fora, varoa reciclando água, que isso, varoa? Olha a diferença, vaza. Mateus 17, 24. Aquela amiga está aí, não? Ela vê em casa as nossas pregações, não? Vê? Então mande um abraço para ela. Como é que é? Isso aí. Carolina, um abraço. Amém. Pessoal, esse ministério é o ministério de Libras, tá? A linguagem para os surdos. Então, se você souber de alguém, já indica, nós estamos fazendo questão que esses primeiros bancos fiquem aí para essas pessoas mais fácil.
Tem um recado sim, você não colocou, domingo agora, às 16h, a nossa primeira aula de Libras aqui na igreja, tá? Então, para você que quer fazer parte desse ministério, já tem um feeling, né? Já tem uma chama ali, já tem um dom ali, ou se não tem nada, mas quer fazer, o primeiro aulão vai ser para todo mundo. A gente vai botar muitos peixes, depois a gente vai selecionar os peixes, né, mais aptos a esse ministério. Nós iremos fazer aqui uma colocação, né? A Bárbara até me deu já um fly de uma aula em outra igreja, de professores ensinando mais, né? Foi muito rápido para você, um workshop, né, de Libras, e ela já quer fazer junto com essa turma. Então, domingo agora, às 16h, terminando o culto, pega na mão dessa baixinha aqui e fala: eu quero, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero. Ela vai mandar você fazer algum sinal em Libras, para ver se você sabe alguma coisa. Eu vou dar dica. Uma salva de palmas, pessoal. Ai, obrigado, Bárbara. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela, irmãos. Amém, obrigado. O Daniel também sabe? Está aprendendo? Como é que é? Está aprendendo? Aprender tem que tirar do cérebro, né? Então, está aprendendo, meu Deus. Deus abençoe. Mateus 17, 24, por favor. Posso ler, irmãos? Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga imposto do templo? Seu mestre não paga imposto do? Qual era o imposto a ser cobrado? De Roma ou do templo? Então era imposto o quê? Religioso. Repete comigo: imposto religioso. Presta atenção. Verso 25. Perguntaram a Pedro: sim, paga. Pedro respondeu, sem estar na presença de Jesus, né? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou na casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? Os reis costumam cobrar impostos do seu povo ou dos conquistados? Vou explicar isso aqui já. Cobram dos povos conquistados? Respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus a Pedro, os logos estão isentos quem é cidadão. Em outras colocações de Bíblia, seja ela atualizada ou corrigida, está a palavra filhos ou alheios. A versão NVT trouxe povos conquistados. Por exemplo, invadiu uma nação, trouxe todos aqueles habitantes daquela nação como refém para cá. Eles estão morando aqui, mas pagam impostos. Eles não são. Ou uma nação que migrou para outro lugar, ele não é residente daquele lugar, ele vai pagar imposto. Mas nem todo judeu que morava ali devia pagar. E ele vai dizer na questão, ele vai dizer povos conquistados, ou seja, povos que vieram de outro lugar para cá. Ou os residentes aqui, quem paga imposto? Ele vai dizer assim, claro, quer ver uma coisa bem lógica aqui? Há uma colocação disso aqui bem lógica para a gente no Cristo Redentor. A promoção para o carioca, acho que ele paga 50%, nem isento não, né? Mas paga 50%, e um estrangeiro, ou alguém que já não é dessa geografia, nem quer do país, que não é da cidade do Rio de Janeiro, não é carioca, ele paga 100% no ingresso, é o que ele está dizendo aqui. Ou seja, eu chego para o caixa lá no Cristo Redentor, quero ir no Pão de Açúcar e falo, mas eu sou carioca. Ela, não, mas tem que pagar 100%, não, está aqui o comprovante. Então tá, você paga 50%, é a mesma coisa que Jesus está dizendo. Só que o texto diz para a gente aqui, que Pedro nem chegou a comunicar o assunto. Jesus já anteve o assunto a ele, já pegou de forma antecipada o assunto, e disse para ele assim, Pedro, deixa eu te falar um negócio. Pedro não anunciou nada, e não há descrição, somente é tratado nesse evangelho de Mateus, não Marcos, nem Lucas, nem João, e somente nesse evangelho não é tratado mais nenhum outro assunto que Jesus viu pela janela, viu pela porta, ou sobre o cobrador de impostos. Ou seja, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente tem que pagar e aquilo que estão cobrando, já está no coração do Pai, você está entendendo? Antes de eu comunicar a minha necessidade, Ele já tem ela por escrito no coração dele, Ele já sabe de forma antecipada. E quando Pedro entrou na casa, Jesus perguntou para ele assim,
Verso de número 25. Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus perguntou: o que você acha, Simão? Ou seja, não houve nenhum diálogo antes disso. E Jesus perguntou para ele: o que você acha, Simão? Os reis costumam fazer o que os reis costumam fazer em caso de cobrar impostos? Cobram impostos do seu povo ou do povo conquistado? Quem veio de outra etnia, de outra origem ou de outra nação? Pedro respondeu: cobram impostos, claro e evidentes, do povo conquistado, que não era daqui, mas veio morar aqui. Respondeu Pedro: pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. A colocação da atualizada e da corrigida, Jesus atribui isso à filiação do Pai. Ele vai dizer: eles estão cobrando imposto de quem? O que mais certo cobrar? Dos filhos ou do alheio? Aí o Pedro vai dizer: não, claro que é do alheio, dos filhos não. Aí Jesus vai trazer a origem dele, da filiação de Deus, vai dizer assim: então logo o filho está isento. Ele se colocou na condição de filho de Deus, dizendo que Deus era dono de tudo, né? Deus governava tudo. Então, se ele é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, ele deveria estar isento. Só que o texto poderia parar por aqui. A gente fala: não, peraí, eu li a Bíblia e Jesus falou que se eu sou filho de Deus, eu não tenho que pagar mais a taxa da luz, eu não tenho que pagar mais a taxa, o governo tem que tirar todos os impostos atribuídos aos seus produtos. A partir de hoje, não vou mais pagar imposto para o governo, não vou mais pagar o leão, não vou mais pagar receita, não vou mais pagar nada. Não, só que Jesus não deixou isso vazio, ele complementou. Ele disse o motivo: apesar de nós termos razão, apesar de ele chamar a gente para ser príncipes, sacerdote, reis junto com eles, servos, ele disse uma questão muito lógica para a gente: por que devemos fazer? Verso 27, mas como não queremos que se ofendam, desçam. Em outras traduções mas não queremos escandalizar, não queremos escândalo, mas para que não haja escândalo, Pedro, desça até o mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que você pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue, use para pagar os impostos. Como é que está a palavra imposto, no singular ou no plural? E como é que foi perguntado no versículo acima, singular ou plural? Singular. O teu mestre não paga imposto? E agora o texto diz que Jesus mandou ele jogar o anzol, pegar o primeiro peixe, e a palavra de Jesus pega o primeiro peixe, encontrará uma moeda mais valiosa do que começou. Um imposto era um starter. Na tradução corrigida, atualizada, está assim. E a moeda que estava na boca do peixe era um denário. Valia 2 vezes mais do que o starter. E quando Jesus ele diz assim: pegue o peixe, vai encontrar uma moeda na boca dele, use para pagar impostos por nós dois. Ou seja, o Pedro lançou o anzol, e não era agora mais somente o imposto de Jesus, era o imposto de Jesus e de Pedro também. Só que o texto diz para a gente que era imposto do templo, uma tarifa de manutenção do templo colocada na lei de Moisés em Êxodo capítulo 30. A cada homem, só se contava por homem, acima de 20 anos de idade, teria que tirar uma taxa para pagar o templo, e ela ser renovada, se fosse anualmente, mensalmente, mas era anualmente. Então aquela taxa, não sei se estava vencida, se era a vencer, mas eu só sei de uma coisa: aquilo que estava em atraso, ou aquilo que ia se atrasar, Jesus falou: Pedro, não se desespere. Agora, por que Jesus manda Pedro pegar um anzol e manda ele pescar? Qual era a habilidade número 1 dele? Pois é, muitas saídas estão naquilo que a gente já sabe fazer, mas a gente fala que isso está envelhecido, que isso não dá mais. Na verdade, o nosso coração já não acredita mais. Aí o Senhor fala assim: Pedro, lembra do que você fazia? Lembro, Senhor, eu era pescador. Então vai lá e pesca, e no primeiro peixe, não sei quanto tempo ele demorou a pesca, quanto tempo ele teve que balançar, quanto tempo teve que trocar a isca do anzol, mas eu só sei que o peixe veio conforme a palavra de Jesus. Assim foi, ele tirou um pequeno peixe, na boca do peixe estava uma moeda lá, e a moeda serviu para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro também. Então eu quero dizer para você uma coisa, ao meu e teu respeito: aquilo que é do céu, aquilo que é da terra também será da terra. Se as leis são espirituais, nós iremos cumprir; se as leis serão carnais, nós iremos cumprir.
Eu não sei qual o prazo da vigência, quantos dias o boleto ia vencer, já que o nosso tema hoje é dívida. Mas o texto apresenta que Jesus foi cobrado por uma dívida. O teu mestre não paga o tributo? Paga, Pedro respondeu sem consultar Jesus. Quando entrou, Jesus entra em queixa com ele perguntando. E Jesus dá uma direção para ele, vai até o mar, lança o anzol, e lá você vai encontrar um peixe, e a moeda que sairá da boca do peixe, você paga o meu e o teu. Querido, tem alguém do seu lado aí que você pode falar assim, Deus vai pagar a minha e a sua. É fácil, né, fazer uma dívida e colocar na mão de Deus, né? Como vocês gostam, né? É muito fácil. Eu li 5 versículos, ninguém falou um glória, aleluia, quando eu falo que Deus vai pagar. Bota na conta dele, né? Eu vou lá e passo o cartão, e aí Deus, e agora? Nunca leu não tentarás o Senhor teu Deus parcelando mais do que o seu limite mensal? Tem gente que compra mais do que ganha, irmão. Faz um cálculo mais, faz mais dívida que o seu próprio salário mensal, e no final da conta quer que a fé resolva. Você está achando que a gente vai ali pescar e vai sair mais uma vez o peixe, a moeda da boca dele? Está pensando que a gente vai viver ruas inundadas e vai falar, Senhor, se tu fez com Moisés, faça assim comigo também, abra-te o mar? Está pensando que essas coisas são para os nossos dias? Para o nosso dia diferente, irmão. Para o nosso dia está mais a palavra que o Senhor falou para Adão, comerás do suor do teu rosto. Aleluia. Tem alguém comigo aí, não? Eu não estou inibindo ninguém dizendo que não possa acontecer de uma moeda vir na boca de um peixe. A partir de hoje tem gente que vai mudar de frango para peixe agora. Não. A partir de hoje lá em casa é peixe. A primeira coisa que vai fazer vai ser abrir a barriguilha do peixe assim. E vai, cadê a moeda? Cadê a moeda? Vai encontrar um monte de coisa, menos a moeda. Só que a questão aqui era um posto religioso. Isso é interessante para a gente. E Jesus manda Pedro ir no natural, que é o peixe, para experimentar o sobrenatural. Irmão, afundou algum Titanic para essa moeda estar lá, irmãos? Alguém jogou alguma moeda lá no mar para esse peixe engolir? Que extraordinário. Deus coloca possibilidades irreais, talvez, aos nossos olhos e às nossas vistas, em coisas naturais. O que o texto está dizendo para a gente? Para nós não desprezarmos aquilo que temos para hoje, porque Deus pode fazer extraordinário com isso. Onde já se viu uma moeda na boca de um peixe, irmãos? Onde já se viu um dinheiro aparecendo na boca do peixe? Mas Deus está mostrando para Pedro e para nós que o natural pode experimentar o sobrenatural. Qual o motivo para isso? O motivo é que a atividade era conhecida por Pedro. Talvez você tenha experimentado e falado assim, eu quero mudar de área, mas você na verdade nunca entregou o seu coração na área que você faz. Você não experimentou ainda, você acha que 1, 2 anos é o máximo. Já tentei. Vê a história de pessoas de sucesso, tentaram por décadas. Diz o Billy Graham que o melhor sermão dele foi quando ele experimentou o mesmo pela 1000ª vez. Ou seja, a ponta da pregação dele e aprovar a pregação dele foi quando ele pregou a mesma de forma repetitiva pela 1000ª vez. Sabe aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É isso. Tem gente desistindo porque ficou 2 anos, tem gente desistindo porque ficou 6 meses. Não, já tentei, quem sabe não é isso não. Irmão, já viu aquela frase que tudo para cristão, ou tudo que é correto, sempre é mais difícil? Por quê? Porque você vai dar mais valor. Se Deus fizer para você aquilo que você quer na sua profissão, aquilo que você quer na sua vida em 6 meses, você vai abrir de mão beijada, irmãos. Vim agora aí, pastor Charles, fui ali naquela loja assim, de Bangu de parafuso. Conheço aquele cara há 25 anos. Aí ele me chamou, quando ele soube que está lá embaixo, me chamou, foi no escritório dele, quando eu vi o filho dele, de 15 anos trabalhando. E quem me atendeu? O filho dele. Aí ele pegou lá, precisava das porquinhas, ele me pegou, tal, botou lá. Meu pai quer falar contigo, vamos lá em cima, tal. O garoto de 15 anos trabalhando. Eu e o Charles saímos de lá falando assim, caramba, raridade, mas está acontecendo. Um filho vindo no rastro do pai, olhando o pai, ele falou assim, meu filho estava em casa, estuda de manhã, e fazia nada à tarde, ficava só em videogame, apurrinhando a minha esposa. E aí eu fiz, coloquei ele para a noite, trouxe para de manhã, coloquei como menor aprendiz. O garoto trabalhando, eu pedi uma porca, eu nem sei como é que faz a numeração lá no negócio, eu sei que o garoto foi no corredor, achou a porca, trouxe para mim e falou, mas quanto? Eu falei, vou testar esse malandro, mano. Testar. Falei, me dá a arruela. Ele foi lá, pegou a arruela, falei, rapaz, o cara é bom mesmo, cara. Garoto de 15 anos. 15 anos com a motivação de trabalhar. E tem gente com 25 anos, 26 anos, sentada a bunda no sofá. Se oferecer esse trabalho para um pai de família, sabe o que ele ia falar? É muito pouco para mim, o meu QI é mais.
O teu QI está adiantando botar pão na mesa? Não, então se submete. Garoto de 15 anos, o que eu vi ali? Um patrimônio do cara montado. A história daquele cara é linda, linda. Montado, a loja dele não paga aluguel nenhum. E o filho daqui a pouco vai sentar na cadeira do pai. Olha que coisa linda. Olha que coisa honrosa e respeitosa. Olha que coisa louvável que nós estamos vendo hoje. Tem alguém comigo aí, não? Quem tem uma profissão aqui? Levante sua mão. Quem sabe fazer alguma coisa? Beleza. Falei profissão, o pessoal não se identificou muito. Quem sabe fazer alguma coisa? Quem faz alguma coisa? Beleza? Pessoal, você precisa testar o teu máximo nisso aí. Até quando você falar assim, não, já deu, testa mais um pouquinho. Até quando você falar assim, já chega, faz mais um pouquinho. Sabe por quê? Em todo mundo que venceu tem uma história de fracasso igual a sua. Até pior do que a sua. Todo mundo que já venceu um dia, que é vencedor hoje, tem uma história que trocou o almoço pela janta, que só tinha um par de sapatos. Todo mundo tem uma história em que não teve onde dormir, que dormia no lugar emprestado. Todo mundo tem uma história que dormia na casa da sogra, que ia a pé, que passava debaixo da roleta, que a marmita azedou. Essas histórias são histórias de quem venceu, irmãos. Só que entre o vencedor e o processo do pedestal dele, tem um processo, tem os dias maus que todo mundo quer abrir mão. Não vendeu nada, fala, ai, não é isso que Deus tem para a minha vida. Tenta, joga um anzol mais uma vez. Sabe pescar? Então vai lá, Pedro. Poderia mandar qualquer um outro fazer. Ele não mandou nenhum outro fazer, mandou quem sabia. Então não tem ninguém que sabe fazer aquilo. Não tem ninguém que faz um bolo igual a você. Não tem ninguém que faz uma unha igual a você. Não tem ninguém que pinta igual a você. Não tem ninguém que desenha igual a você. Não tem ninguém igual a você no melhor que você faz. Sabe por quê? O que está em você não é algo da sua cabeça, é dom. E dom não se brinca. É dom. Por que Jesus mandou Pedro? Qualquer um outro que ele mandaria talvez não saberia colocar isca no lugar certo, ia ter trabalho. Os cobradores iam ficar irritados. Jesus falou, vai Pedro, porque Pedro sabe dar sucesso. Pedro sabe dar processo no negócio. Pedro foi lá e pegou mesmo, irmão. Pegou o anzol. Diga comigo, imposto do templo. Qual é o nosso tema de hoje? Qual é o nosso tema de hoje? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Mateus 22, verso 15. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de dizer a Jesus algo que desse motivo para prender. Mais uma vez há uma cobrança aqui. Essa colocação está diante de um episódio no qual é comum de os fariseus, saduceus, toda a raça religiosa querer prender Jesus. E aqui eles colocaram algo comum, trouxeram uma moeda para Jesus, mais uma crama. Vamos lá, porque se ele negar o imposto de César, César vai mandar prender. Tentaram o imposto do templo, cobrar no templo, ou seja, se ele não paga o imposto do templo, se ele não dá o imposto do templo, o dízimo devido, a tarifa devida do templo, a gente vai arrumar inquérito com ele. Como é que um filho não honra a casa? Ele não disse ser filho de Deus, como é que ele não paga o templo da casa do pai dele? Aí ele foi lá e pagou. Tem filho de Deus aqui, não? Não. Se não é dizimista, não diga essas coisas. Era o imposto do templo, não era, pessoal? Então o inquérito foi, ele é filho de Deus, vamos testar. Porque ser filho vai honrar o pai. Agora vamos pegar ele no imposto secular, verso 17. Agora diga-nos, o que o Senhor pensa a respeito disso? É certo pagar imposto a César ou não? É o Império Romano. Agora é imposto secular, o critério agora aqui é governo, não é mais o religioso. Religioso ele já passou batido. Pagou, lançou o anzol, foi lá e pagou. Ele não tinha dinheiro em caixa, senão ele pagava. Ele foi lá e pescou e pagou. Agora o imposto aqui é secular. Agora o imposto aqui é do governo. Agora, mostrem a moeda, perguntou Jesus no verso 19. Mostre a moeda usada para pagar os impostos. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele lhe disse, no verso 20, de quem é essa imagem aqui, ou o título que está gravado nela? Pergunta de Jesus. Alguém respondeu, verso 21, de César, responderam ele. Então Jesus logicamente vai atribuir ao que eles estão vendo. Qual a imagem da moeda? César. Então ele vai dizer, então dê a César o que é de César e também dê a Deus o que pertence a Deus. Duas respostas. Eu preciso falar que eu sou um cristão, cumprindo as minhas obrigações com a lei de Deus, do templo,
e também com as minhas obrigações lá fora. Eu só não sou um bom cristão se eu só sou dizimista aqui. Se eu ando defraudando alguém lá, eu sou um falso cristão. Se eu não pago as contas, se eu compro e não pago, eu sou um falso cristão. Não, mas eu sou fiel à casa de Deus. Tem que ser fiel em tudo. A Bíblia diz que requer que todo obreiro se ache fiel. A palavra fiel não está restrita a um lugar, é a condição da pessoa. Ela é fiel em tudo que ela faz. Está comigo aí, não? E agora ele dá uma colocação aqui, que dá de César o que é de César. Ou seja, o que é César? Se você pegar uma conta de luz, você vai ver que na tua conta de luz tem uma palavra escrito ICMS. E outros impostos lá também, COFINS, um monte de I lá, tudo que é I é do governo. Você vai ver que o teu carro, o teu próprio carro, você vai ver que o IPVA é e há uma tarifa também sobre ele. Se você não pagar o teu IPVA na data acertada pelo próprio governo, você vai pagar um juros mora altíssimo. Você compra um imóvel, você vê a correção de imóvel, tudo é imposto. A nossa taxa média de imposto no Rio de Janeiro é a mais alta a nível do Brasil, 27%, a maioria dos produtos. Poderíamos falar aqui, pastor, peraí, o governo está roubando. Vamos isentar aqui algumas coisas, vamos tirar imposto, vamos talvez não pagar. Acho que, de repente, mais ladrão aqui seria eu, tirar aquilo que eu não devo tirar e mexer no que devo fazer. Eu só olho uma condição assim, se o produto é aquele valor, por exemplo, os carros automóveis agora, de 80 mil foram para 60 e poucos mil reais, tiraram uma parte do imposto, dando um tributo, olha a diferença que dá. Ao ponto de um carro de 100 mil reais, se ele tirar totalmente esse imposto, esse carro, se eu não me engano, ele cai para 60 mil reais, ou 70 mil reais. É absurdo o valor do imóvel, do automóvel que sai para a gente sem os impostos. Deixaremos de ter carro por causa disso? Claro que não. Agora o que a gente faz? Irmãos, existe um Deus no céu que vai nos dar condição de a gente comprar e pagar essa porcaria desse imposto. Vamos dar de César o que é de César, vamos dar a Deus o que é de Deus. Agora não adianta ficar arrumando desculpa, poxa, já deu o que é de César, agora não sobrou para Deus. A palavra dele é, dá de César, mas não esquece aquilo que é de Deus. A palavra é, dá de Deus, mas não esquece aquilo que é de César. Não adianta ser bom aqui, irmão, não adianta ser bom lá, tem que ser aqui e lá. Isso traz para você uma questão de identidade. Você tem um perfil, você é um cristão autêntico. Tem alguém comigo aí, não? Alguém comigo aí, não? O apóstolo Paulo, ele vai trazer em Romanos capítulo 13, verso número 1, uma questão da palavra hierarquia. Ele vai trazer uma palavra chamada também liderança e autoridade. E ele vai dizer, todos devem sujeitar-se às autoridades. Em algumas traduções, líderes, e em algumas traduções também, hierarquia. Pois toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade. Não está restrito somente ao religioso e ao civil. Está restrito a um nível de autoridade. Qualquer pessoa que exerça um cargo de autoridade, e se eu não estou naquele cargo igual ela está, devo me submeter a ela. E aqueles que ocupam cargo de autoridade foram ali colocados por ele. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que devem temer, pois elas têm o poder de puni-lo. Verso 4, eu não passei para você, desculpa. Está no 4? Obrigado. Mas elas têm o poder de puni-lo, pois então estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Verso 5, portanto, sujeite-se à autoridade para apenas não evitar a punição, mas também para manter a consciência. Repete comigo, consciência. Repete comigo, consciência. 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 Amados, se tem uma coisa que é gratificante para a gente, é a consciência limpa. Aquela coisa de você sair sem temer a ninguém, de cabeça erguida, de chegar em casa e colocar a cabeça no seu travesseiro, de poder postar a foto que você quer, fazer o que você quer, ninguém não tem nada a ver com isso. E como é que eu atribuo essa consciência limpa? A palavra está sobre a autoridade. Então, existem as leis que as autoridades competentes, seja ela civil ou seja ela espiritual, Deus colocou sobre nossas vidas. Eu tenho autoridade. Eu também sou uma autoridade, assim como todos vocês. Quem é pai, é mãe, é uma autoridade. Quem é dono de um negócio é autoridade. Se você é exemplo para alguém,
ou tem a função de discipular, de ensinar alguém em alguma coisa, qualquer aspecto, você é uma autoridade sobre aquela pessoa. Ainda que você considere pouco o que você faz, mas não deixa de ser autoridade, porque autoridade não é exercício de muitas coisas, é a função de você discipular alguém, estar sobre alguém, responsável por alguém. Por exemplo, tem um filho recém-nascido, deixo aqui sobre a condição da Bárbara. Bárbara, segura aqui meu filho que eu vou ali. Quem é autoridade sobre meu filho? É ela. Autoridade se dá o nome de responsabilidade. A pessoa que tem responsabilidade sobre alguma coisa, sobre alguém, ela é autoridade sobre aquilo. Está comigo aí, não? E o texto diz, atribuindo tudo que a gente já viu, imposto físico, imposto secular, imposto espiritual, o texto diz para a gente que nós devemos estar com a consciência limpa. A melhor coisa, irmãos, não é quem tem aqui um carro financiado. Você está dirigindo o seu carro, levanta a mão quem tem carro financiado, por favor. Você está dirigindo o seu carro, beleza, está tranquilo. Já imaginou você com 3 meses de prestação atrasada, chega a carta de BA, busca apreensão para você? Você tira esse belo carro da tua garagem para andar? Você não tira, por quê? A consciência está? A consciência está. Pessoal, tem alguém comigo aí? A consciência está o quê? Por que está pesada? Porque você está devendo, você está com dívida. Já pensou? Quem mora de aluguel aqui, por favor? Quem mora de aluguel? Temporário, provisório. Quem mora de aluguel? Quem mora de aluguel? Esses dias eu vi uma frase muito engraçada, que eu ouço muitas pessoas assim, não vou comprar a casa, não vou comprar nada porque eu vou morrer a vida pagando, mas como se o aluguel uma vez terminasse de pagar. Eu vi uma frase muito engraçada de um corretor, como se o aluguel tivesse, um prazo para você terminar de pagar, também ele é para sempre. Você está pagando algo que nunca vai ser seu, nunca é seu. Quem paga o aluguel, levanta as mãos, diga assim, Jesus, eu quero uma chave de uma casa na boca de um peixe. Aqui, você que paga aluguel, um exemplo, você fica com a consciência tranquila, 1 mês de aluguel atrasado, o inquilino, o advogado, a imobiliária vai começar a fazer o que para você? Disparar e-mail, WhatsApp. Fulano, seu aluguel venceu. Aí você sabe que tem 10% do valor, juros mora, do aluguel mensal. Atrasou o 2º mês, o 3º mês você vai receber uma carta que extrajudicial, ordem de despejo, você vai ser cuspido fora. Você consegue dormir numa casa tranquila assim? Qual é o assunto da vizinhança? Fulano está posudo, mas não paga o aluguel. O assunto vai, sim ou não, pessoal? Tem alguém aqui tranquilo com dívida, irmãos? Eu sou muito espiritual. Como se você consegue ser espiritual devendo as coisas naturais? Não existe. Então a Bíblia quer um equilíbrio. E para o teu governo, a Bíblia tem 2.300 versículos dizendo sobre dinheiro. É mais versículos sobre dinheiro e finanças do que salvação. Você está entendendo? Olha o perigo que é, porque a gente se perde lá. Uma questão de dizer assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro, é o amor a ele. Quem ama, quem se apega nele, quem pisa em tudo por causa dele, perdeu o caminho. O dinheiro é o seguinte, eu sou o senhor dele, ele não é meu senhor. Se eu tiver que parar, eu paro. Se eu tiver que fechar, eu fecho aqui. Amanhã eu volto. Mas eu estou precisando de dinheiro. Pobre, fica aí escravo. Amanhã tu vai dar um jeito de produzir para mim. Tem alguém comigo ou não? Fala assim, eu quero chegar a um nível do dinheiro se produzir para mim. Não eu me produzir para o dinheiro. Tem alguém? Você não pode. Você tem que ser um governo. Você tem que ter uma unção de governo sobre a sua vida. Já iremos falar sobre José, o último episódio nosso. Essa unção de governo, das coisas se produzirem na tua mão. Você tem um dom que Deus deu para você. Então esse dom tem que ser colocado em cash hoje. Hoje é noite de você virar essa chave na sua vida. E não pense que isso é natural. Essa palavra é espiritual. Pessoas desistem da fé por causa da vida financeira. A gente vive vendo pessoas daqui e fala assim, poxa, eu não vou para a igreja por causa de quê? Condições financeiras. Tem pessoas que deixam de estar aqui por quê? Ou deixaram de estar por causa de questão de passagem. Ou seja, o financeiro também anda do lado com o espiritual. Jesus não tinha, irmãs, mulheres que financiavam. Ele não foi cobrado pelos impostos aqui. Olha só, ele mandou Pedro colocar porque ele dá tanta importância assim. Teve fome, ele perguntou ao tesoureiro de plantão, Judas, tem alguma coisa aí? Senhor, não tem nada, tem alguma coisa aqui, vai lá na cidade comprar comida. Então faz parte, então não adianta, porque você vai vir quarta, vai vir domingo. Eu comecei, não sei se vocês sabem, há um tempo, trazer algumas palavras sobre a oferta. Não é para vocês ofertarem, é para vocês entenderem.
E a partir disso eu tenho parado aqui na igreja, A, B e C, em mensagem no Instagram, e pessoas dizendo assim: pastor, comecei a ser fiel no dízimo. Sabe, parece que essas mensagens têm vindo de encontro, as pessoas têm achado importância. Eu trazendo mensagem de reino espiritual e tudo, legal, maravilhoso, mas também o ensinamento das finanças também tem que andar lado a lado, senão a gente esquece. A gente esquece. Se a gente esquece de um boleto, não vai esquecer do dízimo, irmão. Quem já atrasou uma conta aqui, irmãos? Quem já atrasou, a gente esquece. Caramba, venceu ontem, esqueci. A gente tem essa amnésia para a conta. Simplesmente porque a gente fala assim: eu quero esquecer dessa conta, deixa ela para o dia. E a gente acaba nem lembrando no dia, porque a gente fez uma lei de esquecimento. É ou não é, pessoal? Tem alguém comigo aí, não? Quem quer receber uma palavrada de Deus nessa noite, hein, amado? Quem está precisando de uma organização financeira? Levanta sua mão. Jesus, quanta gente desorganizada. Senhor. Então, o primeiro passo aqui, se você quiser dizer assim, você pode falar todos os argumentos para mim, mas uma coisa, irmãos, é você chegar no restaurante, comer aquela picanha, sabe? Levar as pessoas que você mais ama e no final da conta você fala assim: pode passar aí. Irmão, independente se é crédito ou débito, você está pagando. Quero saber se você vai tirar o money à vista, espécie, você está pagando. Isso é o quê? Consciência limpa e barriga cheia. Não tem um sabor mais gostoso da picanha, né? O ruim é você comer a picanha, está comendo, o garçom está lá. Aí no final você fala: caramba, como é que eu vou pagar isso? Ela não tem gosto de alcatra? Tem gosto de alcatra, né? Mas agora quando você come, você fala assim: está garantido. Aí quando tem alguém comigo, aí você fala assim: não, tranquilo, hoje está tudo pago. Não é. A consciência fica o quê? Já pensou, esse vizinho da direita te chama para você comer uma picanha amanhã? Você está garantido por quê? Espera aí, pessoal. Por que você está garantido? Porque quem chamou paga. Agora presta atenção aqui, vocês gostam de piadinha, né? Tá certo. Agora presta atenção aqui, irmãos. Falar de consciência limpa, irmão, já pensou? Você iniciou um mês, tem tua dívida, mas finalizou um mês. No dia 30, o mês vai até 31, mas dia 30 você está com tuas contas toda paga. Quem é casado aqui, irmão? O tesão fica em dia, fica ou não fica? Fica ou não fica? Você acha que a gente, como pastor aqui, a condição, a gente não pega alguns casais com problemas por causa de financeira? Tem cara que estoura o corpo, tem cara que ele tem uma reação tão grande no corpo dele que ataca o sistema nervoso que ele não tem aptidão para nada. Uma crise financeira também pode te dar uns estímulos em outras áreas que você acha que não vou me abater financeiramente porque eu estou muito bem nessa área, mas esse problema daqui pode pegar em outras áreas. Já colocou uma laranja podre dentro do mesmo caixote? Começa a contaminar as outras. Então qual o desejo de Deus? É que nós possamos estar bem no físico e no espiritual, sim ou não? Olha para a cara desse empresário do seu lado. Diga assim: consciência limpa. Grita isso, irmão. Diga: consciência limpa. Não é aquela consciência limpa que você vai dizer: estou de consciência limpa, que tinha que fazer, eu já fiz. Não, não é isso não. Que consciência limpa? O cara está devendo uma financeira e foi lá e ligou. Aí a financeira falou: não tem acordo, porque ele quer pagar uma coisa que a financeira não aceita, não está dentro do quadrante dela. Aí ele fala: minha consciência limpa, pelo menos eu liguei. Não, consciência limpa é de você fazer o resultado acontecer. Consciência limpa é da organização sua financeira. Consciência limpa é de um negócio estar em dia, está perfeito. Está comigo aí, não? Sim ou não, pessoal? Diga bem alto: consciência limpa. Beleza, vamos lá. Verso de número 6: por esse motivo também vocês pagam impostos, pois as autoridades estão servindo de Deus, estão num trabalho de Deus. Ou seja, faça a sua parte, cada um vai prestar conta daquilo que recebeu, daquilo que pagou, irmãos. Em momento nenhum o texto manda a gente omitir, nem lá fora, nem aqui. Está comigo aí, não? Dei cada um que é devido. Verso de número 7, um dos mais importantes. Não que os outros tenham menos validade. Deem a cada um que é devido. Pague imposto.
e tributos àqueles que recolhem. Honrem e respeitem as autoridades, dele cada um que é devido. Paga imposto. Tributos àqueles que recolhem. Honre e respeite as autoridades. Não devam nada a ninguém. Qual o único débito que a gente tem que sair daqui dessa noite? O único débito que a Bíblia anuncia para a gente, manda a gente ter, é o seguinte: eu acho que já fiz demais, fiz menos, eu tenho que sair sempre da presença de Deus falando assim: estou negativo, Deus fez muito por mim, eu não fiz nada por Ele. O meu irmão fez muito por mim, eu não fiz nada por ele. O único débito que ela permite é isso aqui no verso 8, que é lindo de ler: não devam nada a ninguém, a não ser o quê? O amor um pelos outros. Fala para o irmão do seu lado: você está com débito comigo, você deve me amar mais. Esse é o único débito bíblico. Se a gente acordar com esse débito bíblico, a gente vai viver melhor, sim ou não? É verdade ou não é, pessoal? Estou num débito. Eu já estou fazendo muito. Não, a Bíblia diz que você está no débito. Se você olhar e mensurar o tamanho do amor e as obras que Deus fez na sua vida, você vai ver que aquilo que você faz, ainda que para você seja muito, ainda é pouco. Ele sempre vai nos surpreender. O que Ele fez mais para a gente do que a gente fez mais para Ele, faz menos para Ele. E se comparar ao amor, Ele está dizendo assim: as pessoas que a gente vive e se relacionam, tanto casa e fora casa, tanto igreja e fora ela, devemos sim, somos nesse débito de amar mais as pessoas, amar uns aos outros. Não devemos dever nada a não ser o quê? O amor. Tem alguém comigo? Não? Então diga assim: eu sou escravo desse amor. Agora, de falar amor, não é amar quem te ama, é amar até quem te odeia, irmãos. Amar quem ama, a gente apenas está sendo um recíproco, né? Me deu bom dia, eu dou. Falou, eu falo. Fez, eu faço. Se não fizer, eu não faço. Isso não é. A diferença aqui do amor é fazer por quem não merece. É fazer por quem não presta, entendeu? E isso é o amor. Está comigo aí, não? Agora, o interessante é que Mateus capítulo 18, versos número 25. Deixa eu deixar essa parte para o final, que ela é bem interessante. Não, pode ser. Mateus 18, 25. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Há uma parábola de Jesus de um credor que ele devia muito dinheiro. E ele chegou perante aquele senhor e falou: por favor, não tenho como pagar, eu te imploro, me perdoa, etc e tal. Você conhece a parábola, eu vou usar apenas um trecho dela. E o senhor, cujo qual era possuidor daquela dívida que ele tinha, pela aclamação, a submissão, a rendição dele, ele falou assim: tá bom, você está perdoado dos seus pecados. Você sabe que a outra parte, que ele tinha alguém que devia muito menos, ele foi lá e espancou aquele cara e pediu que ele pagasse. Mas eu quero tirar uma coisa boa aqui, já que o nosso título é sobre dívidas aqui. Como é que se vence uma dívida? Implorando por ela. Repete comigo: implorando por ela. Como é que se vence uma dívida? A outra coisa eu vou perguntar, você vai dizer: negociando. Como é que se vence uma dívida? Já que o nosso título aqui é dívida, se você não negociar, fazer o que Jesus fez, que era cabível para ele fazer, e fazer aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer, honrar lá e cá, se você ignorar essa dívida amanhã vai te engolir. Essa dívida é igual uma bola de neve. Ela tem um tamanho pequeno, você ignora, fala: não, quando eu tiver dinheiro eu pago. Só que de 100, se você deixar por um ano, se torna 3 mil reais, a bola de neve aumentou. A dívida faz igual os irmãos do Golias. Você sabia que o Golias que morreu, que Davi matou, tinha outro gigante? Se você não correr atrás daquele outro gigante, eles acabam crescendo, a memória é que você um dia matou o familiar dele, eles vão ter mais força e querer matar você. Então, qual é a questão que a gente vai abordar aqui agora? Dívida não tem que ser ignorada, não se brinca. Dívida se resolve, dívida se negocia. O poder da negociação é incrível, que quando você liga, a pessoa do outro lado fica até gaga. O fulano está ligando, ele está devendo. Não, peraí. A pessoa bota o telefone no mudo: pessoal, o fulano que está devendo está ligando, dizendo que quer pagar. O coração do patrão já fica como? Tá, faz o que ele precisar, o quanto ele mandar fazer, faz aí, acordo com ele aí. O poder da ligação e de você ir atrás. Porque quando você se apresenta para o inimigo se sente fraco. Quando você fala: eu estou aqui, ele fala, se gagueja tudo.
Agora, a dívida, quando a gente ignora ela, ela se torna um demônio na nossa vida. Ela faz com que você passe na rua de trás. Você não pode postar uma foto que está passeando, senão alguém vai mandar lá. Para passear vai, né? Mas para me pagar, não paga, né? Acontece ou não acontece? E agora, você lembra que eu falei de dívida só é quando você está devendo? Dívida não é quando você está pagando. Quando você está pagando, você está com compromisso. Então, quer viajar tranquilo? Faz um acordo antes. Fez um acordo, pode postar foto que você quiser, você não está devendo a ninguém, você está em dia. Você fez um acordo de pagar em 10 vezes, paga a primeira da entrada, tem mais 9. Vai viajar tranquilo, vai postar a foto onde você quiser, porque você não está devendo a ninguém, você está em acordo em parcelas. Está comigo aí, não? O que a gente precisa aprender hoje nessa noite? Enfrentar esse gigante. Por exemplo, esse cara tinha uma dívida com o seu senhor. E o texto diz para a gente, uma vez que o homem não tinha como pagar, ele tinha recurso para pagar? Ele tinha como pagar, pessoal? E o texto diz, o Senhor ordenou que a sua esposa, seus filhos, seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Ou seja, esse cara tinha uma dívida tamanha, ele ia perder a família, ia perder os bens, tudo em quitação da dívida dele. O que ele fez? Vou correr, vou enfrentar. Olha o que ele fez, o homem se encurvou diante do seu senhor. Ele se encurvou, ele suplicou e disse, por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Ele falou de omitir, ele falou de correr, de mudar de país, ele falou de mudar de geografia, não, ele falou, por favor, tenha paciência, eu pagarei tudo. Nessa disposição que ele tem de procurar, de se lançar e clamar, ele diz, eu quero pagar. Olha o que aconteceu com ele, e assim também pode acontecer com aqueles que têm coração verdadeiros e simples com Deus. Verso 27, o Senhor teve compaixão dele, soltou e parcelou a dívida dele? Não, porque ele se lançou, foi tão verdadeiro, que a pessoa do outro lado falou assim, poxa, perdoa a dívida dele, já não existe mais dívida para ele, porque ele se lançou tanto, ele foi atrás do problema. Por isso que eu digo, se você for atrás, o problema não é tão grave quanto você pensa. A dívida não é tão alta quanto você pensa, era impagável. Por que era impagável? Porque foi colocado como proposta aqui a venda da esposa, a venda dos filhos para ser escravo, os bens que ele tinha, tudo para pagar a dívida dele. Então o texto mostra que a dívida desse cara era grande. Mas o ato de ele se importar, de ele se humilhar e se quebrantar, fez com que aquilo tudo que era muito grave, que ele fala, é irreparável, vou gastar minha vida inteira para pagar. No simples fato de ele se ajoelhar, de buscar, no simples fato de ele querer negociar a sua dívida, porque o texto diz aqui para a gente, o texto da mágica ele diz assim, ó, por favor, suplicou, verso 26, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Nessa que ele diz, eu te pagarei tudo, no verso 26, ele está chamando para uma negociação. Nessa que ele chamou para uma negociação, a pessoa no qual estava ele devendo, poderia parcelar em 1000 parcelas, mas houve tanta verdade, houve tanta entrega no coração dele, ele diz, eu não quero deixar de pagar, eu preciso pagar, mas não mexa na minha casa, não mexa nos meus bens, por favor, eu vou trabalhar, eu vou labutar, eu vou conseguir pagar isso. A pessoa cujo qual ele tinha uma dívida exagerada, enorme, isentou ele daquela dívida. Por quê? Porque ele não correu, ele encarou. Uma coisa é, quando a gente liga para quem a gente deve, quando a gente liga para a instituição credora, quando a gente tenta negociar, você não tem noção do resultado que te espera no final. Tem alguém comigo, né? Fale para o seu irmão, tem uma unção nessa noite hoje. Eu quero liberar sobre a sua vida. Bota a mão sobre a cabeça desse ungido e fará unção de pagar as dívidas. Ei, só não levanta a mão quando eu falar que tem moeda na boca do peixe, não. Levanta a mão quando Deus te der hombridade, honestidade para você pagar. Eu falei, levanta a mão quem quer ver a moeda na boca do peixe. Centenas de pessoas levantaram as mãos. Eu quero ver quem é capaz de chegar como esse homem e falar assim, por favor, não penhore nada que é meu, não mexa na minha casa, eu vou pagar a minha dívida. Eu acredito que esse homem olhou de tanta misericórdia para ele e falou assim, esse cara tem verdade. Amigo, a partir de hoje, segue a tua vida, zerou nossa dívida aqui. Uau, peraí, tem alguém comigo aí, não? Então diga para esse menino do seu lado, uau. Eu não sei quanto tempo ele demoraria para pagar a dívida dele.
se fosse 5 anos, 10 anos, 20 anos, se era 30 anos, mas eu quero dizer para você que uma verdade pode anular um tempo de penitência sobre a sua vida. Uma disponibilidade de chegar, se ajoelhar, se importar, marcar uma mesa, marcar uma reunião, anulou a dívida desse cara. Tem alguém comigo aí, não? Qual o nosso título? Então diga, chegou a hora de eu limpar o meu nome. Eu não quero dizer que isso aqui é uma via de regra, também um bolo, no qual vai dar certo para todo mundo, apenas é uma palavra colocada. A quem quer receber, entende que Deus está falando contigo nessa noite, amém. Ah, pastor, eu pensei que a palavra ia ser outra, irmão, é o cardápio de hoje. Eu não quero dizer também que isso aqui é uma situação que às vezes é controlável, às vezes não é controlável. Por exemplo, ninguém conta com uma doença, um exame, se você não tiver plano de saúde, um exame de ressonância magnética, é o teu salário às vezes todo. Um tratamento, uma internação hospitalar. Então tem algo que é impossível de você falar, não quero me endividar, é questão da prioridade, a saúde. O médico chega para você, precisa operar teu filho com urgência. Você fala, doutor, opera, depois eu vejo como pago. Você olha para carro, olha para casa, você vem de carro, mas quer salvar uma vida. Então tem coisas que é inevitável de fazer. Agora, olhar para uma loja, para uma vitrine de celular e ver um iPhone 14, 7 mil e você ganha 1.500, é besteira comprar. É besteira. Tem coisas que é necessária. Não se brinca com saúde. Está passando uma necessidade em casa. A gente fala mais daquilo que a gente vê comum. Tem um iPhone. Pô, a primeira coisa, vai ficar pegando cesta básica com um iPhone na mão? É vergonhoso para você. Vende o iPhone. Queima suas fichas para você não queimar outros lugares. Então, já que você tem ficha para queimar, queime as tuas fichas, tenta. O cara está desempregado, mas tem um carro em casa, vende o carro, amigo. Se não trabalha com ele, vende o carro, vai dando um jeitinho. Pão, o pessoal faz cálculo, etc. Investe alguma coisa, compra o outro. Irmãos, o que Deus está falando para a gente hoje aqui são coisas extraordinárias. É culto. É culto. A oração do Pai Nosso está toda ela voluntária, as coisas que a gente vive. Tudo sobre finança, a oração que Ele mandou. Santificado seja o seu nome, na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas. Olha só, tudo é relacionado ao que a gente vive. Acorda. Tudo é relacionado. Quem vai trabalhar amanhã, levanta a mão. Se não tivesse salário, você ia trabalhar? Por que você vai? Dinheiro. Dinheiro, irmão. Tem alguém comigo, não? Ei, não ameis o dinheiro, mas tenha dinheiro. Ei, não ame dinheiro. Quem está doido pela nota? Qual o bicho da nota de R$200? Qual é? Eu não sei. Lobo-guará. Quem fala com tanta veemência sempre porque está muito próximo. Isso é testemunha ocular. Está muito próximo. Irmão, esse negócio de Pix hoje ninguém sabe. Você entende? Então, se dá para fugir de uma dívida, fuja. Tem alguém comigo, pessoal? Mas que ela não seja uma rotina na sua vida. Tem pessoas que 12 meses do ano estão endividados 12 meses. Rotina. Se você chegar e falar das suas dívidas agora, se daqui a 3 meses, alguma delas ou todas elas não desaparecer, está errado. Você está fazendo isso uma rotina, um estilo de vida seu. Talvez é isso que impede, às vezes, de você se tornar uma pessoa espiritual. Porque você não consegue administrar o que vê, como vai administrar o que não vê? Quem não sabe administrar dinheiro, como vai administrar promessas, irmãos? Está comigo aí, pessoal? Agora vamos lá, falar isso tudo, não der planejamento é absurdo, seria tolo demais, né? Finalizando a nossa mensagem, mais 40 minutos. Finalizando a nossa mensagem, eu quero que você escreva aí, o que fazer a não ser um planejamento. O que nós iremos fazer? Planejamento. E eu quero trabalhar a vida do nosso camarada José. Bem rápido, bem didático, bem direto. Bom, a história de José começa em Gênesis capítulo 39. Vai discorrendo aquela aplicação de sonho que ele é levado como escravo, vendido pelos seus irmãos, etc. e tal. Quero alongar e lá no final, José está preso.
adivinhou o sonho de um padeiro mor dentro da cadeia. 2 anos foi esquecido. De repente aquele cara volta a estar do lado de Faraó mais uma vez. Faraó tem um sonho que todo o Egito, todos os mestres e magos do Egito não descrevem o sonho de Faraó. E aquele cara cujo qual teve o sonho revelado dentro da cadeia por José, agora está do lado de Faraó e fala: cara, eu conheço um cara que eu estava lá e ele falou do que eu estou fazendo hoje. Aí Faraó manda trazer José. Gênesis 41, começa Faraó diante de José. Faraó vai dizer para José assim: eu tive um sonho meio confuso. Eu sonhei que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. E eu sonhei também que 7 espigas minguadas, miúdas, feias, comiam 7 espigas gordas, bonitas, graúdas. E José, prontamente, ele vai dizer para Faraó: Faraó, esse teu sonho é Deus avisando por 2 vezes que ele tem pressa de fazer, porque um só sonho já resolvia. Aí José começa a dar a lição do sonho para Faraó. E ele diz assim: olha, Deus vai trazer um tempo de muita sequidão sobre a terra. Haverá uma fome como que nunca houve na terra. E as pessoas nessa fome será tão grande que eles esquecerão até os dias que comeram. Agora eu dou para Faraó um conselho: levanta alguém de muita importância, levanta alguém com dom de administrar. Ó José, se autopropagando, né? Levanta alguém hábil, tá? Levanta alguém com dom de administração para que esse cara se torne maioral no teu governo. Até então não tinha um cargo de governador, só existia Faraó e todos os súditos do seu reino. Aí José começa a dar esse conselho para Faraó, começa esse conselho. Aí após terminar, José vai dizer o conselho que é mais importante que eu falo aqui. Ele diz assim: olha, você vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de... E depois 7 anos de escassez, 7 anos de... E Faraó ficou sem saída. O que eu vou fazer nisso tudo? José fala assim: no tempo de fartura, você lembra do tempo que já foi te falado. E aí que está, talvez muitas pessoas hoje estão passando o que estão passando, porque no tempo que era para guardar, não guardou. No tempo que era para poupar, não poupou. E isso é bem comum e bem real hoje. Tem pessoas que ganham e gastam tudo do mês, no mesmo mês, não pensam no mês seguinte. E aí o José vai dizer para ele assim: olha, levante um homem sábio que consiga administrar essas questões. Quais questões? 7 anos vai ter um tempo de muita fartura no Egito, como nunca antes. E Deus mandou, meu irmão. Aí Faraó atendeu aquele conselho e falou: não há homem melhor do que José para governar. José já foi agora levantado no posto de governador do Egito. Está José lá naquela condição. E aí José começa a tirar. E o conselho de Faraó que ele dá é que de toda a produção semanal, diária ou mensal, seja qual for o tempo e a quantidade, tire 20%, chamada de 1/5. Da totalidade de 1/5, 20% da totalidade. E, então, desse 20% da colheita, da ceifa, guarde, armazene. E José fez isso durante 7 anos. Olha a inteligência de José. Algo já anunciado, porque Deus não fará nada sem antes avisar os seus. Deus já avisou daquele tempo de seca, foi revelado. Ele guardou todo mês, todo mundo comendo, bebendo, largamente. Mas José estava lá, comendo, bebendo, distribuindo e armazenando. Quantos que eu falei? 20%. Aí José começa a armazenar. Só que chega uma hora que o tempo da vaca gorda acabou. Agora vamos entrar no tempo da espiga feia e das vacas magras, que vem para todo mundo. Se você pegar uma pessoa, até se ela veio de uma família difícil, você vai ver, independente da idade dela, ela vai lhe relatar um trecho da vida dela que as coisas não foram tão boas. É comum para todo mundo, é uma questão de autodisciplina, uma questão que coloca nossos pés num lugar, que nos torna mais sensível, nos dá mais valor àquilo que a gente não valoriza. É comum para todo mundo. E aí agora José está no tempo da vaca magra. Primeiro ano é fácil, todo mundo não sente. Já viu? Chegou a crise, 1 mês. Eu tenho Bolsa Família, tenho aquilo tudo outro. Irmão, chegou um tempo na minha vida que eu adoeci com uma enfermidade na coluna, há 20 anos atrás. E eu fiquei todo bobo. Por quê? Porque eu entrei de licença no INSS, a empresa não queria, eu fiz umas ressonâncias e havia possibilidade de cirurgia. E a empresa estava me pagando junto com o INSS. Eu falei: gente, está melhor do que eu imaginava. Que deserto é esse? Chegou um cara na loja que eu tinha e falou assim para a Bárbara assim: ó, teu varão vai ficar doente, não sei o quê, mas Deus está nesse negócio. Aí eu falei: repreende esse negócio, porque
Que enfermidade é essa, irmão? Que eu, adoecido, mas de INSS, ganhando o salário do INSS, ganhando o salário da empresa, eu falei assim, que profecia fajuta é essa, irmão? Só que ele não me contou outra parte. Aí eu falei assim, estou bem pra caramba, ganhando 2 salários, mais do que eu ganhava, de um daqui e de outro lá, só que no terceiro mês cortou. E não cortou um não, cortou os 2. Como é que eu vou viver? O tempo da vaca magra. O tempo da vaca magra é o tempo que você tem carro, mas não tem gasolina. O tempo da vaca magra é o que você valoriza o copo de leite que está na geladeira. Porque antes, na vaca gorda, a caixa de leite está lá, provou um pouquinho, deixou lá, azedou, joga fora, depois papai compra outro, mamãe compra outro. Tempo da vaca magra, você coloca água no leite para diluir. Tempo da vaca magra, a farinha se torna o arroz. Tempo da vaca magra, você dá valor àquilo que você não dava valor, te faz enxergar e te colocar no senso de humano. Agora, para quem não ouviu a voz de Deus no Egito, o primeiro ano, está tudo bem. O segundo, está tudo bem. Eu quero relatar aqui do 5º ano para lá. Não é o 5º ano da vaca gorda. Do 1º ao 7º ano, José encheu túneis lá no Egito, trabalhando para Faraó. Agora eu quero relatar o que aconteceu do 5º ano ao 7º ano de escassez. Você imagina, se estava ruim para Elias aqui, com 1 ano sem chuva, imagine no segundo, imagine no terceiro. Então eu quero pegar no nível da crise, do auge da pandemia. Quero pegar isso aqui. E aí eu quero tratar com os irmãos aqui uns assuntos. Verso 47 de Gênesis, verso 13. Capítulo 47, verso 13. Tem 2 esferas para a gente tratar aqui. A primeira é, a essa altura, a escassez era tanta, que esgotaram todo o mantimento. Qual o mantimento? Lembrando que ainda nós estamos falando de assunto interno. Aqui só é o Egito, tá legal? Aqui é somente Faraó, José e todo o Egito, que é muito. Nessa época, o Egito era o maior país do mundo. Era o maior país populacional do mundo, nessa época. Tá legal? Então, a essa altura, a escassez era tamanha que se esgotaram todos os mantimentos que haviam. Gente passando fome em todas as terras do Egito e também em Canaã. Tá? Também em Canaã, da onde Jacó veio visitar José e da onde José foi vendido. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e depositou nos tesouros de Faraó. Presta atenção, tudo quanto tinha resquício de dinheiro, todas as economias, ou tudo que o povo tinha, foi para a mão de quem? De José. Por quê? Aonde eu quero entrar aqui? Sobre administração. José ele poderia colocar o Egito com dívida. Ele poderia colocar toda a humanidade, até porque o nome dele é trocado, acorda filha, até porque o nome dele é trocado de Zafenete Paneia. Zafenete Paneia quer dizer Salvador do mundo. Então uma ação de um bom administrador pode salvar a vida dele, da família dele, da região dele. Uma pessoa que administra bem, ela traz solução para outras pessoas. Está alguém comigo aí não? O apóstolo Joel, ele diz uma frase que eu gosto muito, gravei: teu sucesso é meu alívio. Fala para o pessoal do seu lado, teu sucesso vai ser meu alívio, porque eu não aguento mais pagar o teu hambúrguer. Fala assim, estou sonhando com um dia em que você me leve no restaurante e diga assim, pode deixar que eu pago. Vamos lá caminhando? Então agora aqui, José ele está vendendo cereal. O que é cereal? Tem a terra pode produzir, o texto diz que houve fome, mas não deixou de ter chuva. A terra pode produzir, então José está vendendo cereal para quem ainda tem um pouco de dinheiro. Só que depois que o cereal, que apenas dá para eles comer, vão fazer o quê? Mais nada. E o nível vai aumentando. E a oportunidade de José, pela administração que Deus deu, o planejamento de José, era que ele guardasse o quinto, 1/5 da parte total, que é 20% de um total. E José guardou, e nesse tempo ele tinha para dar e não pegar emprestado. Então, com o tempo, vendendo cereal para o povo, José arrecadou todo o dinheiro para o Egito.
e depositou nos tesouros de Faraó. Verso 15, quando acabou o dinheiro, o povo do Egito, de Canaã, todos os egípcios foram implorar para José e disseram assim: não temos mais dinheiro, mas agora, por favor, dê alimento, ou morreremos de fome diante dos seus olhos. A primeira questão para você sair de uma dívida ou sobrevivência, eu quero tratar os dois lados, o lado de José, o lado em que Deus deu para administrar, e o lado de quem está aqui embaixo. Porque nem todo mundo vai ser José aqui. Seria uma mentira minha se eu falar para vocês assim: todo mundo aqui vai ser José. Mentira, porque nem todo mundo tem cabeça de governo. Tem gente que só saiu do Egito, mas o espírito de escravidez ainda continua. Escravidão, perdão. Continua na cabeça ainda. Tem gente que você planta. Você está aqui 7 anos, rebote, plantando, mas a pessoa não tem uma melhora. Por quê? Ela só saiu fisicamente, mas o pensamento é: não está bom a minha vidinha. Então tem esse tipo de pessoas que vão ser governadas a vida inteira. Está entendendo? Mas tem uns não, que saiu e falou assim: cara, se eu sair, foi para fazer a diferença. Você consegue sentir. Não é uma exposição, não é porque ele sabe, quer se destacar entre um ou outro. É porque eu falei aquilo que está na alma, ele reage mesmo, sabe? Aquilo que ele quer, aquilo que ele tem como meta, ele reage. Você vê que o espírito o espírito pobre, o espírito de mente de gafanhoto chamado, ele é tão medíocre, que uma palavra vitoriosa, da onde ele saiu para melhorar, ele não consegue entender que isso é um patamar que ele quer na vida. E ele fica assim: vou reagir para quê? Não é a minha realidade. Ele continua ainda com o mesmo pensamento lá de trás. Mas agora existe aqueles que falam assim: está falando do meu sonho, está falando do meu projeto, está falando sobre mim, está até assinando meu nome. Quer ver? No final da fala, o pastor vai falar o meu nome. Você está entendendo que tem pessoas assim com esse nível também? É fácil, porque ela vibra com a verdade no qual ela crê. Ela toma posse daquilo que ela almeja para a vida dela. Eu estou falando para pessoas que ficarão sonhando a vida inteira. Estou falando para pessoas que sonham, e breve o sonho se tornará uma realidade. Você está entendendo? Você fala de Israel aqui, a mente atrofiada fala: ai, que esse dinheiro eu comprava um carro. Agora você fala para uma pessoa espiritual e fala: Senhor, tu vai me levar. E quando chegar lá eu vou entrar em Jerusalém. Sabe? É outro patamar. Ela não vê, porque se ela colocar a mente de ir, ela fala assim: se eu estou indo para lá, o que Deus não vai fazer aqui? Se Deus me leva a Israel, o que Ele vai fazer no Rio de Janeiro comigo? O que Ele vai fazer na minha vida? Está entendendo? Sabe o que Deus precisa? De pessoas que cantem os salmos, apenas não lê. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, Deus sempre quer restaurar nossa sorte. Ficamos como quem sonha, ou seja, saí do sonho e agora estou no nível da realidade. Eu sonhava, mas meu sonho se tornou uma realidade. Há um planejamento do José que vai fazer ele diferença entre os demais. Primeiro, José sabe que Deus colocou ele naquele Egito. Tem gente que fala assim: ah, Deus me colocou nessa empresa, meu patrão é ímpio. Fala, José tem um faraó, tá bom para você? A maior divindade antideus bíblico dessa época, faraó. Tudo lá é cultuado a alguma coisa. Por que as 10 pragas vieram? Para destruir 10 também deuses do Egito. Cada um na sua espécie mencionado, Deus veio destruindo todos eles. José está lá trabalhando para ele, mas não é um deles. Aí tem gente que fala assim: tem lugar que Deus te chamou, o lugar é o escuro, mas você é luz. Tem lugar que Deus colocou você, que o lugar é corrompido, mas você não é. Sabe o que está precisando nos nossos dias de hoje? Não é pessoas que levantam a mão dizendo: eu sou José. É pessoas que têm os mesmos posicionamentos que o José teve. Uma das coisas que me chama a atenção, quando Daniel entra na Babilônia, no capítulo 1, verso 8, ele diz assim: assentei-me no meu coração a não me contaminar com os manjares. Independente de eu não estar mais no meu lugar de origem, no meu lugar onde eu me sinto confortável, mas é onde Deus me colocou. Sabe o que é isso? É uma segurança. Eu não estou entrando aqui sozinho, Deus está aqui comigo. Eu sei também que não vai ter dias fáceis, vai ter dia que vai acontecer igual o José, vai ser levado para o calabouço, vai ser traído, pessoas vão te esquecer, mas faz parte também do processo todo vitorioso. Faz parte. Tem dia que você quer uma ligação, ninguém te liga. Tem dia que você quer um abraço, ninguém te abraça. Tem dia que você quer gritar, mas ninguém tem ouvido para te escutar. Mas nesse dia, pode acreditar, existe alguém no trono todo-poderoso que está dizendo assim: eu não me esqueci de você. Eu bem sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Se tem alguém aí, meu irmão, nesse lugar, reage nessa noite pelo menos uma vez.
A inteligência de José é saborosa. Acho que todas as faculdades deviam fazer uma aula de administração financeira com a vida de José. Olha que cara inteligente. Deus dá o sonho para Faraó, não é nem para ele, mas Deus dá a interpretação para ele. Ou seja, há lugares que as pessoas só falam umas coisas, não tem entendimento, mas quando eu chego, chegou o entendimento. Eu não tenho que forçar eles a me ouvir, eu tenho que forçar eles a terem mais crise, porque quanto mais eles não tiverem resposta, mais a minha possibilidade de eu me expor. Você está entendendo? Onde tem muita doença, onde tem muita fraqueza, é onde Deus quer me levar. Por quê? Porque eu sou luz no meio da escuridão. É muito fácil, irmão, pregar aqui, é muito fácil. Qualquer um que vem aqui pregar aqui, vocês reagem tudo. Qualquer um levita que vem fazer aqui, vocês cantam junto com ele. Mas o ruim é eu ter cântico e ter pregação lá fora, irmão. Mas é lá que eu sei, que na verdade, que eu aqui não sou um personagem. É lá que eu sei quem eu sou, você está entendendo? Então, por que Deus tirou José da casa do seu pai? Porque estava muito mimado. Estava cheio de coco, uma túnica muito bonita. Era o mais novinho, todo mundo tratava José com mimo. Deus falou assim, cara, quero tirar esse mimo, quero tirar essa coisa de dondoquinha aqui, papai e mamãe, quero fazer um processo. E tem muita gente que não vai viver o sucesso que Deus tem, por quê? Porque não entende. Fica com a memória do que tinha, com a memória do que era, com a memória do passado antigo. Deus está dizendo, esquece a casa do teu pai, cara, vem para cá. Tem cisterna, tem calabouço, tem venda do valor que você nem tem esse valor, mas coloca um valor em você. Coloca um valor em você, né? É tratar de forma ignorante, é acusado do que não fez, mas a oportunidade vai chegar, porque em tudo isso Deus sabe do que Ele está passando. Mais uma vez, um versículo que eu muito gosto, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Eu deixei passar fome e necessidade para saber o que tem no seu coração. Sabe, irmãos, muito fácil ver Davi derrubando o gigante. Mas Davi, na verdade, ele não derrubou o gigante. Davi, ele venceu nos Salmos, onde ninguém via ele, o pastor dos pastores estava o vendo. Onde ninguém via ele matar leão. Quem é que pegou o Instagram e botou no ao vivo Davi matando um leão? Quem é que botou ele matando o urso no Instagram? Ninguém. Ninguém humanamente dizendo, mas quem estava vendo aquilo tudo? Uma força por detrás das câmeras, uma pregação por detrás do púlpito, um louvor de trás do altar. Aquilo que a gente faz em oculto, irmãos, a glória vai diretamente para Deus. Não é que aquilo que você faça no oculto ficará no oculto para sempre. Mas acredite, se você for provado no oculto, onde os homens não veem, não aplaudem, Deus vai te colocar, porque lá é o teu teste. Lá é a revelação de quem é você, para depois falar assim, eis aí o homem segundo o meu coração. Se você crê nisso, reaja aí no seu lugar também, dê louvores ao Senhor, diga aleluia. Aonde eu quero entrar nesse planejamento? Lembrando que a nossa palavra final é planejamento. Vejam bem, verso 16 ainda do mesmo capítulo, de número 47. Esse capítulo é incrível. José respondeu, visto que o seu dinheiro acabou. Qual dinheiro acabou? Todos os pais de famílias. Não tem mais dinheiro, como é que eles vão comprar? Olha a estratégia de José, dando para a gente a administração da sobrevivência. José falou, o seu dinheiro acabou? Traga agora o seu iPhone. Venda agora a sua bicicleta. Venda agora a sua moto. José está dizendo assim, o que você tem para resolver? O que você precisa? Porque tem gente sem dinheiro na mão, mas cheio de coisa cercando. Eu não sei, mas na minha época de empresário, dono de loja, eu tinha um carro, mas o carro não era meu. O carro que eu andava era um carro da oportunidade de eu trocar em material. Ao ponto de oferecer uma casa que eu tinha, dos meus sonhos para um cara. Olha assim, cara, se tu me der tudo de material, vai a casa. Mas tem gente hoje que não rompe porque é preso. Não, eu já consegui, isso para mim é um troféu. Isso não é um troféu, isso é uma ponte para outro patamar na tua vida. Aí tem gente que fica lá idolatrando. Eu comprei um carrinho, está aqui. Você está passando fome, mas o meu carrinho está aqui. Está passando fome, mas o carrinho está aqui. Você nunca imaginou ouvir isso hoje, né? Você nunca imaginou. José vai dizer eu quero pegar a inteligência de José para ele aplicar no que ele falou para o povo do Egito. Acabou o dinheiro? O que você tem? Tem animal? Então me vende.
O que adianta ter um animal e morrer de fome? Estão com animais aqui? Não, a gente tem animais, pelo menos tem animais. A crise vai acabar. A crise não acabou. Qual a prioridade? Não é comida? Não é levar sustento para os filhos? Então, entrega os animais para a gente. O que você tem para trazer uma necessidade emergencial? Porque eu preciso, na minha vida financeira, pontualizar o que é luxo e o que é necessidade. O que é luxo na tua vida hoje, que não deve sustentar? Abra mão. O que é necessidade? Ouvimos agora, recentemente, no nosso dia, encontro da visão aqui, pastor Gerson dando uma aula de administração financeira, palavras maravilhosas. O que nós praticamos daquela palavra? Só ficou nos aplausos daquele dia e a prática depois. Semanalmente eu vivo, irmão, em linha telefônica. Claro me ofereceu um produto, um pacote, eu tenho Claro, internet, tudo. Eu pago R$244, irmãos, com 5 pontos de TV, irmão. Com telecine, com futebol, com tudo, e com telefone, com 4 chips, se eu não me engano, com giga que não acaba nunca, irmãos. Mas sabe quanto que é esse pacote? 600 e poucos reais. Lá em outubro eu falei, vou ligar. Abri um protocolo, tudo, falei, pessoal, realmente de fato, se você vai para, vale a pena o produto? Vale, mas tem outros mercados, tem outras prioridades. E foi uma fase que eu precisei enxugar, enxuguei. E estou com isso até hoje, ganhei um ano de R$244 que eu pago. Negociar, se você não bater na porta de quem te cobra, ele vai subir em cima de você, vai pisar na tua cabeça. Bate na porta e diga. Não tem como fazer isso com a Light, se não fazia. A Light, ela bate a porta, mas dá para negociar, irmãos. Faz, irmãos. Faz. Agora, o que José diz para a gente, uma lição? Tem boi, tem gado em casa, tem ovelha, mas não tem comida na barriga. O que José está dizendo para a gente? Qual é a tua prioridade? Está usando o carro para trabalho? Não. Então movimenta algum dinheiro com ele. Carro parado em casa, a única coisa que não valoriza é carro. É moto, não valoriza. Não é igual terra. Então se você não usa o carro, faz dinheiro com ele. Aplica, investe, multiplica. Aplica no seu negócio. Tem alguém comigo? Não? Faz um cálculo. Quanto que é o PVA do seu carro? Quanto que é o seguro? Quanto que é a manutenção? E quanto que é para você alugar um carro? Pega o dinheiro do carro, aplica no negócio, aluga um carro. Você tem uma noção? É tão fácil sair de algumas coisas que eu fico às vezes olhando assim. Tem gente com medo de gafanhoto que fica assim, ó, a vida inteira, não sabe o que fazer. Mas é tão simples, irmãos. Talvez para você é tão simples falar assim, pastor, na teoria é fácil, mas na prática, claro que é, irmão, já fiz isso, irmãos. Já cheguei num lugar com um carro e tudo, e tem que sair com bíblias e com material para minha loja, deixei o carro e já saí, irmãos. Nós precisamos dar um jeito. O peixe já está, quer dizer, a moeda já está na boca. O peixe nessa noite é você, irmão. Não, estou recebendo a palavra de hoje. A única parte que eu vou receber é que eu vou no primeiro rio que eu achar, vou lançar um anzol. Fala para o vizinho do seu lado, o peixe é você. Agora, e cadê o starter? Cadê a moeda? A moeda é o dom que ele já te deu. José vai dar uma dica, tragam para cá os animais, eu lhe darei alimento em troca. Qual a tua necessidade? Diante da tua necessidade, eu não sei, é vasto aqui eu falar, é muito vasto aqui, desculpa. Eu falar da necessidade, da profissão de cada um. Mas o que o texto está dizendo para a gente é, diante de uma prioridade minha, eu tenho algo que eu posso desfazer. Mas não, é mais fácil ligar para a mãe, é mais fácil ligar para o tio, é mais fácil ligar para o amigo e falar, pô, me salva esse mês aí. Pare de contar com os outros, irmãos. Enquanto você tiver uma tetinha para mamar, você não vai dar jeito. Ó, palavrão do português, ó. Passou palavrudo, ó. Enquanto a vaga estiver dando leite, irmão, você não vai querer se virar. Você está entendendo? Mas o peixe é você, e o starter nessa noite é o dom que Deus já te deu. Verso de número 17, então eles entregaram seus animais, José trocou em alimentos e lhe forneceu mantimentos para mais um ano, em troca dos seus cavalos, rebanhos, ovelhas, bois e jumentos. Quero acreditar aqui que José está entrando no 5º ao 6º ano dele, mas um ano não é 7,
Então tem mais um ano de fome. Vamos acompanhar aí, verso 18. Mas aquele tempo chegou ao fim, um ano depois. E no ano seguinte, o povo voltou a José dizendo: não podemos esconder a verdade, nosso alimento acabou, nosso rebanho e gado lhe pertence. Não nos resta alguma coisa a oferecer além do nosso corpo e nossas terras. O que eles têm agora? Eles têm as terras que ele mora, a casa que eles moram, as tendas que eles moram, e tem a mão de obra deles. Irmão, pega isso aqui como questão de administração, você vai ver a inteligência. Eu não quero tirar a expertise de José, eu não quero lembrar de pessoas que, sabe, aumenta o preço da água no desastre de alguma cidade, etc. E tal. Não é por esse lado que eu quero pensar, até porque isso aqui está dentro do projeto de Deus, o plano de Deus. Existe uma palavra que Deus deu ao coração de José e colocou o sonho na mente de Faraó. E agora ele chega dizendo assim: o povo, nós não temos mais nada a não ser nossas terras e a nós mesmos para oferecer como escravo. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? O povo perguntou. E agora o povo diz para José: compre nossas terras em troca de mantimento. Ofereceremos nossa propriedade e a nós mesmos como servo de Faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, para que a terra não fique vazia e desolada. O que o povo ofereceu agora? Já iremos entrar no verso 20 e terminar. O que o povo ofereceu agora? José, mais um ano se passou, não deu jeito. A fome não acabou, estamos indo do 6º para o 7º ano agora. O que faz agora? Agora rendeu, agora é nossas tendas, nossas terras. A inteligência, de repente você é um do povo do Egito, desse que está sofrendo por falta de aviso, ou que se não compactuou, ou não se ajuntou com José. Mas olha a inteligência de José, que talvez seja alguns aqui. No tempo da crise ele estava como? Dominando. No tempo da crise ele estava o quê? Administrando. Porque no tempo que os colegas estavam indo para o baile, ele estava fazendo o quê? Estudando. No tempo que a galera estava na internet, trocando conversa fiada, ele estava fazendo o quê? Estudando. Tem muita gente que quer ser alguma coisa, mas o que você quer ser não está lá na frente, está no que você faz hoje. Eu quero louvar muito, eu quero pregar muito, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser alguma coisa. O teu futuro começa hoje. O que está lá na frente já começou. Enquanto todo mundo estava comendo, bebendo, se divertindo, José estava fazendo o quê? Administrando as riquezas do Egito. Tem alguém comigo? Enquanto os irmãos de Davi estavam fazendo coisas horripilantes, Davi estava fazendo o quê? Cuidando de ovelha. O que você faz hoje, irmão, talvez muitas pessoas não dão valor, mas na hora da crise, você vai aparecer. Porque você é respostas para as coisas difíceis, irmão. Você é respostas para as coisas mais tenebrosas que pode acontecer em sua família ou na terra. Tem alguém comigo aí? Pelo menos uma pessoa só. Agora o incrível aqui é que o povo se oferece como escravo. E José está ali como administrador. Eu não quero pôr você numa mente de alguém que pisa nas pessoas. José poderia dar, mas não era essa a questão, era a questão de administrar. Sabe qual é a grande questão que eu vejo nesse texto? Veja se alguém morreu de fome. Não tem ninguém morrendo de fome no texto. O texto não faz menção de ninguém morrer de fome. Por quê? José é salvador do mundo. Zafenate Paneia, salvador do mundo. Agora José está recebendo uma oferta, não é José que faz. A primeira foi José que fez. Traz para cá os animais de você. Agora o povo viu que tinha como fazer uma moeda de troca. O povo chega e fala assim: temos nossas terras e também poderemos trabalhar, temos saúde para trabalhar. José tem uma coisa esperta, que todo que quer ser empresário precisa ter a cabeça de José. Se você quer ser um chefe de uma equipe, você não pode pensar igual a equipe, irmão. Se você pensar igual aos seus líderes, você não é líder. Tem que pensar acima, você tem que ter saída onde ninguém vê, tem que ter resposta onde ninguém tem. Não estou dizendo que você tem que ser mais, mas tem que ter um QI em você. A tua luz tem que ligar primeiro, a tua escada tem que aparecer na frente, sabe? Tem que ter resposta. É resposta para tudo? É mais ou menos isso, ou vai ficar igual todo mundo? Tem que ser um cara articulado, tem que ser alguém prendado, sabe, irmão? Tem que ser alguém que desvencilhe, alguém que seja a solução para um momento de crise para todo mundo. Agora o povo chega oferecendo terra e o povo chega oferecendo o quê? O seu trabalho braçal. Lembrando, José não tinha nada quando chegou no Egito. José está enriquecendo o faraó, está enriquecendo o faraó, enriquecendo o faraó. Ah, só meu patrão enriquece. Ele é o segundo no Egito. A família de José vai ser deportada para cá, todos os seus irmãos e pais e famílias.
e alguns parentes irão morar em Gozem, e o faraó vai dar tudo para eles. Tinha duas pessoas que não pagavam nada para José do quinto, do imposto aqui. Era a família de José, pelo trabalho que ele fez. E essas coisas acontecem, incrível, né? A mesma coisa Davi também ganhou. Davi, quando derrubou o gigante, ficou isento de imposto. Ou seja, quem trabalha para Deus não padece mais de nada. Tem alguém comigo aí, não? Tem alguém comigo aí, não? Agora é incrível que ele chega, verso 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Lembrando que eu falei, Egito era a maior potência do mundo em geografia naquela época. E o Egito ficou conhecido como a potência mundial por causa de quem? De uma mente brilhante, de alguém que não desprezou o apontamento de dedo, ou alguém que não desprezou o dia que colocaram preço nele, ou alguém que não desprezou uma falsa acusação, ou alguém que entrou na casa de Faraó, que ficou 2 anos preso. Ele entendia o lugar que Deus tinha para a vida dele, se tornou o governador de tudo. Olha para a pessoa do seu lado, dá um catuque para ela bem forte, fala assim: na vida de todo José tem processos, tem desvalorização, tem traição, tem calabouço. Na vida de todo José tem esquecimento, mas quando chega a hora, tem aprovação. Eu não sei se é hoje o dia da tua aprovação, diga para esse irmão, mas se não é hoje, fica tranquilo, o importante é você não desistir do teu processo, porque é mais certo que a vida é, uma hora vai chegar. Por favor, só repitam comigo o verso 20, diz assim: assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Quem estava lá vendo isso tudo? Quem nunca fez caso de José? Seus irmãos estão lá vendo tudo. Caramba, o irmão é tremendo, que dom ele tem. Mas não tinha. Esse moleque vindo aí, ó, criado com vó, mas não tinha isso. Sabe o que significa para a gente? Nossos críticos. Os que nos perseguem, o que não nos valoriza e desdenha da gente, vão aplaudir, vão reconhecer. Agora eu queria perguntar, que seja uma verdade: quem hoje aqui ouvindo isso precisa mudar a mente? Está com mente de escravo ainda? De verdade, transforme hoje essa mente. Eu não estou falando de uma mensagem de motivacional, não estou falando de uma mensagem, sei lá, um coach, é Bíblia. Eu estou falando de algo, de alguém que alguém viveu. Comecei dizendo sobre o imposto de Jesus, pagar lá fora, aqui dentro. Olha José nessa história toda, olha Deus dando administração, olha como é que Deus está potencializando hoje a nossa vida. E agora José compra toda a terra do Egito para Faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível. Em um pouco de tempo, todos da terra passaram a ser propriedade de Faraó. Ou seja, toda a terra agora passou sob a jurisdição de Faraó. Por causa de quem? José, uma mente brilhante. Verso 21. Quanto ao povo, José tornou todos escravos de uma extremidade à outra. José comprou, atenção, finalizei. José comprou todas as terras, repete comigo. José comprou todas as terras e trouxe o povo como escravo. Olha a inteligência desse cara. Vou comprar a terra dele e vou botar eles para trabalhar para mim agora. Eles estavam trabalhando nas suas próprias terras que eram dele, mas agora vendida a Faraó. Está entendendo que quem pode se tornar proprietário dessa casa é você, que você paga aluguel? Você pode tornar proprietário de uma empresa que você hoje trabalha. Deus pode fazer. Aquilo que você é governado, você pode governar um dia. Mas cumpra o processo. Não queira pisar e acelerar. Deixa as etapas se cumprir. Entenda uma coisa: se você chegar no final, vai ter recompensa. Pronto. Trabalhe pelo fim das coisas. Trabalhe pelo sucesso dela. Não olhe para a crise, não olhe pelo momento, não olhe pela escassez, não olhe pela dificuldade. Olhe o resultado. Quanto ao povo, José se tornou escravos
e uma extremidade a outra do Egito. Que coisa incrível. Agora está uma coisa aqui surreal. Lembra do Gênesis capítulo 41, a partir do verso 37 que eu comecei a ler? Que José, ele tirava 1/5 da colheita mensal. Quem lembra disso? Levante sua mão e diga assim, todos vocês, levante sua mão, a partir de hoje, do 100% do meu salário, 20% do meu salário eu vou guardar. Beleza? Se você tiver essa unção de José sobre a sua vida, você vai ter dinheiro para viajar. Se você guardar isso aí, daqui a pouco você está comprando um carro à vista, cara. Daqui a pouco você está comprando uma casa com metade do dinheiro, se não todo. Está fazendo coisa extraordinária. Tira, irmão, 100% do seu salário. Tirou, tira a primícia de Deus. Tira os 10% de Deus. Consagra os 20% para você. Cara, aprenda a viver dos 70%. Pega, só posso gastar 70%. Gasta. Ah, sobrou. Paguei tudo, sobrou. Dos 50% paguei tudo, sobrou 20%. Tira a onda, irmão, gasta. Por quê? Tem a garantia. Ah, eu vou gastar mais. Calma também, porque você precisa viver, né, irmão? Você viver, entendeu? Tira a ombra, compra uma roupa, faz alguma coisa. Vai para o cinema, faz uma viagem, né? Compra um perfume, né? Mas você tem uma margem lá que você já guardou 20% e tirou 10% que é de Deus. 70% você resolve a sua vida. Está comigo aí, não? Agora, extraordinário que a gente vai ouvir agora. Lembra daquela estratégia que José fez lá no Egito? Antes da crise chegar, lembra? Antes da crise chegar, ele tirou quantos por cento? 20%. Agora ele vai ter todo o Egito sob jurisdição dele. Ninguém mais é dono de nada. Tudo é José que é dono, claro, Faraó. E agora todo mundo trabalha para ele. Vão entregar as terras, vão se tornar escravo dele. José, em troca das terras, vai dar semente. Só que agora eles vão trabalhar, porque se ele tem semente na mão, vai plantar em qual terra, se eles não têm? José vai emprestar as terras que eram deles para eles. Terei para dar e não pegar emprestado. Gente, que unção nessa noite hoje. Não é uma unção de um grito, não é uma unção de um culto pentecostal, é uma unção de entendimento, de poder, da revelação da palavra, sabe? Uma aplicação genuína no Evangelho, para aquele que quer tomar posse, para aquele que saiu do Egito, mas está com a mente de governador, sabe, irmãos? Para aquele que não está nem aí da casa que saiu, da crise que passou, do pai que não apoiou, da mãe que não apoiou, dos irmãos que julgou, está entendendo que tem um Deus na terra, tem um Deus no céu que pode fazer um movimento na terra na sua vida. Agora José é dono de tudo, vai dar na mente dos egípcios semente, lembrando que eles deu a terra para eles, em troca de semente. Agora José vai contratar o trabalho dele. Olha só, José vai fazer com que eles produzam para o Egito agora. José vai colocar uma lei. Então José 23:4, então José disse ao povo, hoje eu comprei vocês e suas terras para Faraó, em troca fornecerei semente para cultivar os campos. Quanto vocês o cefarem, 1/5 da colheita será de Faraó. Fique com os outros 4/5. Usem como alimento para vocês e para membros da sua casa e para suas crianças. Olha que inteligência. Você vê que a administração de José não era momentânea, era uma meta dele. Agora ele pegou as terras de todos eles, deu semente para eles, falou para eles assim, vai lá e produzam. Só que o princípio que eu utilizei, você está entendendo que o que você vencer, você tem autoridade para passar para os outros? José agora abriu uma faculdade no Egito, falou assim, peraí pessoal, vocês vão fazer o seguinte, como eu venci, vocês vão vencer. Você está entendendo que Deus vai te fazer você de um mestre, ó? E agora ele fala assim, tira 20% e dê a Faraó e o resto vocês podem viver. Olha só que coisa incrível. Ah, irmão, eu não sei o que Deus vai fazer a partir dessa palavra aqui, mas eu sei que tem uma unção nova de governo vindo sobre a sua vida. Sabe, irmão? Você vai controlar as suas emoções. Você vai olhar o hambúrguer, mas vai olhar o processo. Vai dizer, vou sacrificar o hambúrguer. Você vai olhar algumas coisas que não fazem mais sentido para você. E você vai dizer, vou cortar agora, porque a partir de hoje eu vou pegar a administração financeira de José. Está comigo aí, pessoal? Olha como é que o povo vai dizer, não é José, tá? É o povo, verso 25. O Senhor salvou a nossa... Exclamaram ele, permita-nos servir a Faraó. José salvou a vida de todo mundo. Agora a última colocação fica para a gente em Lucas capítulo 14, verso 28. « 28, 29 e 30, amigo, por favor. Quem começa a construir uma torre? Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo para ver que possui dinheiro suficiente para terminá-la?
administração. Existem muitas pessoas que recebem a palavra, eu quero abrir isso aqui, quero colocar a minha colocação. Por favor, me entenda. Tem muitas pessoas que recebem a palavra e não entendem o tempo delas. E estão dando um cabeçado, depois querem culpar a igreja, o pastor, a Deus, etc. E tal. Eu fiz porque a palavra falou. Você recebeu, mas recebeu orientação para quando aplicar e quando fazer, qual o momento para isso? Eu já recebi mais de 20 pessoas em que receberam uma palavra e já foram praticar ela, sem antes administrar, nem mastigaram ela, nem fizeram a digestão da palavra, foram na emoção. Cuidado que a Bíblia diz em Mateus 18, Mateus 13, desculpa, a parábola da semente. Tem gente que tem semente na mão e tem a palavra, mas não espera o tempo, que é o solo correto. Aí a Bíblia diz, saiu o semeador a semear e uma parte caiu ao pé do caminho. Tem muita gente assim, ao pé do caminho, não esperando. Tem a palavra, tem a esperança, tem a direção, mas não espera o tempo certo. Existe um tempo, José não administrou no primeiro ano, ele foi administrar no 7º ano, foi negociar no 7º ano, antes ele estava arrecadando. Você está entendendo isso aqui? Então cuidado para você não perder a palavra que você recebe, não perder a igreja que você está, não perder a esperança, nem desacreditar em Deus. Por quê? Existe esse versículo para nos apoiar. Quem começa a construir uma torre e calcular o seu custo sem antes possuir o dinheiro suficiente para terminar? Porque a gente vive num... Eu quero abrir aqui esse contexto muito incrível. Eu vivo num momento de fé. Não, pela fé, pela fé. Pedro andou sobre as águas, eu vou andar também, pela fé. Tem muita gente afundando, não conseguindo ir, porque Pedro foi para cima, está pensando que ele vai. Tem gente botando o nome de Deus, Deus não está lá. Deus vai me honrar. Cuidado com a porta que você vai abrir, cuidado com o negócio que você vai fechar. Pergunte a Deus se você tem base suficiente. A Bíblia atribui dinheiro, mas você tem emoção para sustentar o que você vai fazer? Você tem caráter? Você vai saber lidar com um não, com uma rejeição? Então, antes de construir uma torre, veja se você está preparado fisicamente, mentalmente. Tem alguém comigo? Não. Precisa estar. Então o texto diz para a gente, quem começa a construir uma torre sem antes calcular os custos e ver se possui dinheiro suficiente para terminar. Sabe qual é o nome de igreja? Qualquer obra que está parada com uma areia, com um tijolo na porta de qualquer casa, de qualquer estabelecimento, e ela está igual a obra de igreja. Olha o jargão que nós temos para pessoas que são inconcluídas nas suas obras, no qual começaram. Começar, todo mundo começa, irmãos. Mas eu quero ver botar o selinho, o dia de cortar a fita e falar, está inaugurado. Olha que parábola incrível para a gente entender o que Deus quer conosco nessa noite aqui hoje. Se vai construir, se vai fazer, se vai plantar, se vai colher, se vai mudar, faça cálculos. E depois que você achar o número certo, a raiz quadrada do problema, tenta achar um problema nele. Porque o interessante do cálculo é você achar uma problemática e colocar um problema nele. Porque, irmãos, nem sempre quando a gente constrói uma casa e bota os canos no lugar certinho, não quer dizer que não vai ter infiltração. Então vai nas conexões. Liga a água antes de você forrar, reboco e pintar. Antes de forrar com gesso, faça um teste. Que tem muita gente achando que está colando, está dando certo, está enroscando. E na hora que ligar a água para percorrer, está achando que não vai ter vazamento. Aí depois você não sabe porque a caixa não enche. Tem vazamento. Não se preparou, não ajustou. Está entendendo, palhacinho? Está entendendo? Você não é o palhaço do negócio da peça? Talvez seja o melhor conselho para nossas vidas. Pé no chão. Um monte de gente faz campanha em igreja, mas não se prepara para estar bem. Não, porque eu recebi uma palavra. Irmão, todo mundo recebe palavra. São 9 anos aqui em Rehoboth liberando palavra. Mas qual o tempo dessas palavras? Já parou para perguntar isso? Para quando essa palavra? Tem gente fazendo um tempo fora do tempo de Deus, irmãos. Em que o projeto e a execução se demoram tempos. Para você construir uma coisa boa, você tem que chamar um arquiteto, um projetista, um engenheiro, tem que fazer cálculo estrutural. Por quê? Senão você vai começar e no segundo andar pode desabar tudo. Então o que o texto quer para a gente? Racionalidade, sem emoção. Levanta a mão, quem é José? Não aguenta o primeiro mês de crise. Está preparado para você abrir um negócio e funcionários começarem a te colocar na justiça? E são aqueles que você vai fazer o melhor para eles.
São aqueles que vai tratar igual filho. Esse aí não me trai nunca, vai ser o primeiro Judas. Só para você aprender. E acredita, a traição dele não é ofensa para você, é um crescimento para a tua vida. Saber que na tua vida quem nunca vai te trair é Deus. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo, deve possuir dinheiro suficiente para terminar. Verso 29 e 30, por favor, colega. Pois se completar apenas o alicerce, ficar sem dinheiro, todos rirão. Dá uma gargalhada, por favor. Fulano está todo motivado, foi para a igreja, se converteu, fulano agora começou a levantar a casa e está lá. Os vizinhos estão dizendo, nossa, fulano está cheio de fé. Mas só levantou uma parede, só fez o alicerce. 1 ano, 2 anos, 6 meses. E aí, fulano, como é que está a obra? Pela fé já deu certo. A fé sem obra é morta, amigo. Aconselho que ninguém faça coisas pela metade aqui. Faça cálculo, se o versículo está ali, está dizendo para a gente, razão também. Tem muita gente com emoção de palavra de pastor Alexandre, pastor Sérgio, pastor Jorge, pastor César, qualquer líder, emocionado com nossas palavras. Nós estamos aqui para motivá-los, mas estamos aqui para colocar o pé no chão também. Para que se não der errado, você venha culpar a gente, dizendo que nós fomos causadores do destroço da vida de vocês. Então faça cálculo, entre em acordo com a casa. Entre em acordo com a família, com a esposa, com o marido, para que tudo dê certo, porque senão vai ter riso, em vez de alegria de inauguração. E o nosso lema que a gente tem é obra de igreja, nunca acaba. Mas no verso 30, diz para a gente aqui, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu o quê? Diga assim, está repreendido. Toda conclusão de obra minha vai terminar. Tudo aquilo que está na minha mente vai ser concluído. Amém, pessoal? Fique de pé no seu lugar.